pega um cafezinho e presta atenção nesse vídeo que agora eu quero te ajudar a decidir qual que é o melhor para você. Robô aspirador, aspirador convencional, aspirador sem fio, lavadora, limpadora de piso. Modéstia à parte, eu tenho uma experiência legal com esses produtos, então eu vou falar tudo, os prós e os contras e qual que é melhor para cada situação. E antes de eu falar especificamente de cada um, eu quero dizer que a gente às vezes se ilude e acha que um aspirador, um robô aspirador vai fazer milagre e a gente não vai ter trabalho nenhum. E não é bem assim. Nenhum deles dispensa o trabalho humano. Para você não ter trabalho nenhum, a pessoa que está assistindo aí do outro lado e não quer ter trabalho com aspirar a casa, com limpar o chão, só contratando uma diarista. Sim, infelizmente nada faz milagre, tá, gente? Mesmo o melhor robô aspirador, algum trabalho você vai ter. Eu tenho experiência com os seguintes produtos. Eu já tive 3 robôs aspiradores, tive aspirador convencional, daquele, né, que tem aquela base grande que fica do lado e você vai puxando o fio e aspirando. Tive o aspirador vertical simples com fio e agora eu tenho um aspirador que é uma limpadora já. Ele já vai jogando água, vai aspirando e limpando, os dois ao mesmo tempo. Vou começar falando sobre robô aspirador e quem me acompanha aqui no canal já viu que eu tive 3 robôs aspiradores, todos eles bem diferentes, né, um dos outros, e eu vendi o meu robô aspirador, aliás, para uma seguidora, e essa é uma pergunta que eu recebo até, por que afinal eu vendi o meu robô, se eu falava tão bem, mil maravilhas dele, e eu realmente amava, gente, mas eu vendi. O robô aspirador, ele é melhor para espaço pequeno, para apartamento maior ou casa maior, ele já não funciona tão bem, aí é melhor você trancar assim cômodos. O meu apartamento é pequeno, ele tem 60 metros quadrados, mas se eu quisesse deixar ele limpando toda a casa, né, vou sair, vou deixar o robô, ele vai limpar toda a casa, quando aspirar, né, quando eu voltar, vai estar a casa inteira limpa. Não é bem assim, ele sempre acabava, sempre não, né, mas vamos dizer assim, de vez em quando ele esquecia de alguma parte, então isso começou a acontecer com mais frequência. Eu acho que assim, ó, ele se programou para limpar de um jeito X. Aqui onde eu tô tinha um tapete peludo, então eu dobrava o tapete para ele não subir, porque no tapete peludo ele enrosca, e ele limpava sempre assim, e daí ia tranquilo. Depois que eu tirei aquele tapete peludo, eu deixei um outro tapete aqui, e eu queria que ele viesse aqui limpar, né, que ele viesse essa área suja muito, ele começou a não passar por aqui. Então acho que ele se programou para limpar daquela forma, gente, eu não sei bem dizer o porquê, mas ele sempre esquecia desse pedaço aqui. Mas mesmo antes, às vezes, quando o espaço é grande, tipo, se eu deixar as portas do quarto abertas, do banheiro, ele às vezes esquecia de algum lugar. Tipo, ele aspirava tudo e esquecia embaixo da mesa, ou esquecia de entrar no banheiro. Então, com o tempo, isso foi me irritando, porque eu chegava em casa, né, olhava, tipo, essa área aqui tava imunda, super suja, e bem era a área que ele não tinha aspirado. Eu tinha que vir, colocar ele de novo para aspirar. Isso acabou me irritando muito, por isso principalmente que eu vendi. Agora, se você deixa ele por cômodo pequeno, fechado, por exemplo, eu vou deixar para ele aspirar o meu quarto, fecha a porta do quarto, ele vai ficar só lá aspirando, beleza, aspira bem, dá certo. Depois o outro quarto, o banheiro, depois a sala. Então, dessa forma já funciona melhor. Só que daí é um trabalhinho a mais, assim, você tem que, né, colocar num cômodo, aí leva para outro cômodo, sabe? Não é assim como eu queria um aspirador que eu vou colocar no chão, vou deixar a casa inteira aberta, ele vai aspirar tudo e eu vou voltar e vai estar tudo aspirado, só que não, né? Não foi bem assim. Outro ponto negativo é que você tem que cuidar para não deixar nada tirado, assim, por exemplo, chinelo jogado, brinquedo de criança, porque senão, né, não vai dar certo. O robô ou ele vai por cima das coisas, pode enrolar ali, ou ele vai se enrolar no fio de tomada, isso é bom cuidar para não ter assim no caminho, ou ele vai desviar, passar em volta desse objeto, mas ali embaixo não vai ficar limpo. Então tem que ter uma casa arrumada antes de colocar o robô para funcionar. E também, assim, os tapetes, tem tapete que ele não vai passar por cima, que ele se enrosca, que o tapete, tipo, sai do lugar, sabe? E daí o robô, ele se embola ali, então não dá muito certo. Aí o bom é você tirar os tapetes, sacudir, deixar o chão livre pra ele. Se é tapete peludo, também não dá muito certo não, ele se enrosca nos pelos. A não ser que é um pelo bem baixinho. Aí normalmente no manual tem especificado a altura do tapete peludo, até qual altura que ele passa, né?
Então tem que cuidar dessas coisas. Outro ponto negativo que eu anotei aqui, e isso incomoda muita gente, é porque ele é meio demorado, sim. E às vezes o robô é meio burrinho. Então assim, quando você vai botar o robô para trabalhar, evite ficar olhando para ele, gente. Não seja babá de robô, senão isso vai te irritar profundamente. Por exemplo, tem uma sujeira aqui, você tá vendo a sujeira aqui. O robô ele vai passando assim, passando, quando vê ele vai para lá e ficou aquela sujeira aqui. Depois, provavelmente, ele vai passar e pegar. Mas se a gente ficar observando isso, o movimento de vai e vem dele, dá um negócio ruim, porque, né, tipo, a gente pensa assim, eu pensava às vezes, nossa, se eu pegar um aspirador, eu vou ali direto na sujeira, pá, aspirei, na hora. E o robô, ele vai, e daí às vezes ele passa 2, 3 vezes onde ele já passou, e ali na sujeira ele desviou, não pegou bem. Então tem disso, gente. E ele demora muito mais, é claro, do que se a gente for pegar e aspirar. Tem uns que mapeiam a área, que vão melhor assim, mas de maneira geral a gente é mais rápido do que um robô. Eu acho que o robô funciona muito bem para quem mora em apartamento ou casa pequena e que sai o dia inteiro para trabalhar, que daí liga ali o robô ou programa ele para se ligar. Esses mais modernos fazem isso. Você programa ali, por exemplo, 3, 4 vezes por semana, chegou tal horário, ele se liga e sai, aspira tudo e volta para a base depois. Então funciona melhor para esse tipo de rotina. Para mim, por exemplo, que tô em casa, trabalho de casa, tenho criança, não é o melhor equipamento, eu acho. Apesar de que eu amava o meu robô, eu usei muito por 1 ano e meio. Sério, eu usei muito nesse 1 ano e meio, todos os dias. E eu sempre falava que eu preferia mais o robô do que a máquina de lavar louça. E o robô eu vendi, a máquina de lavar louça ainda tá ali, né? Mas mesmo gostando naquela época, pra minha rotina, eu acho que tem opções melhores. Aí alguns prós do robô. Ele aspira bem, sim. Tem gente que pergunta até se realmente aspira. Sim, mas tem que ser um aspirador melhorzinho. Desses 3 que eu tive, o primeiro foi de uma marca Home Up, só que ele não voltava pra base. Ele aspirava bem, só que ele não voltava, enfim, tinha outras coisas. Depois eu tive um outro que eu ganhei da China, daqueles bem simples, sabe? Daquele mais comunzinho. E algumas coisas eram boas nele, sim, só que a aspiração dele não era muito forte, a sucção dele, então não aspirava muito bem. Então, se você for comprar, fique sabendo que esses bem baratinhos, eles já não aspiram muito bem, tá? Se você tem bicho, solta pelo, tem muita poeira, criança, não imagine que ele vai fazer milagre ali, porque não vai. Se você quer uma coisa boa, tem que investir um pouquinho a mais, sim, comprar de uma marca melhor, comprar, ou mesmo esses da China, eu acho que tem uns muito bons. O meu era esse Moliso e era muito bom, sim, desse estilo que volta pra base, que você pode programar, que tem uma sucção melhor. Se eu fosse comprar hoje, tivesse que comprar o aspirador, eu escolheria sim, um modelo melhor, porque aqueles muito simples eu acho que é jogar dinheiro fora. E outro ponto positivo é que é muito bom chegar em casa e ter tudo aspirado, então isso eu tenho saudade, assim, que às vezes eu saía e deixava ele aspirando. Normalmente eu saía e deixava ele aspirando, tá? Porque assim, eu em casa me irritava um pouco com ele. Então eu tirava o momento que eu ia passear com meu filho ou resolver alguma coisa na rua e ligava o robô pra aspirar. Então eu chegava em casa e tava tudo aspirado. Tipo, imagina você sair com tudo sujo, com cabelo no chão. Eu que solto muito cabelo, né, e piso porcelanato, que aparece muito. Então eu saía com a casa assim toda suja e eu abria a casa, já tava tudo aspiradinho. Eu só ajeitava os tapetes ali e tirava a sujeira da base, né, porque tem essa parte de trabalho que não tem como fugir, você tem que fazer. Então eu já ia lá, limpava a base dele rapidinho. Mas tá bom, a casa tava aspirada. Então esse é o grande ponto alto, assim, que parece que fez mágica mesmo, né? Você chegou em casa e realmente eu vi aspirado. Só que nem eu disse, aí começou a me irritar que tinha partes que ele começou a esquecer, partes da casa. Antes de ter essas modernidades, robô aspirador, limpadora de chão sem fio, que depois logo mais vou falar dela,
O meu primeiro aspirador foi um convencional, daqueles assim, sabe, que tem aquela base do lado, pesado, da Consul era. E, gente, esse é o tipo de aspirador que eu acho que assim, você só deve comprar se realmente tem necessidade de um aspirador mais potente, maiorzão, para apartamento, para casa pequena. Eu acho que não tem necessidade de um aspirador assim, porque eu particularmente eu não gostava. Eu acho pesado, eu acho desconfortável para usar, eu acho que tem aquele fio que incomoda. O único ponto positivo que eu vejo é que como o saco coletor, o meu saco coletor não era descartável, né? O saco coletor é grande, então eu não esvaziava aquela base toda a cada uso. Então usava, guardava e acaba agilizando ali o trabalho, mas agilizando só nesse sentido, só no sentido de limpar o saco coletor mesmo. Eu não tenho muito pró pra falar desse, a potência era alta, mas o aspirador vertical era, acho que tanto quanto, ou quase tanto quanto, então é um modelo que eu não curti muito usar. Agora, já quero falar do meu aspirador vertical, porque depois que eu tive esse Consul tradicional, eu fui para um vertical, que daí já foi um up, já foi uma evolução, que eu já achei bem melhor. Eu optei por um aspirador vertical com fio da Philco, eu acho que era Philco Cyclone Force, e ele foi bom, a sucção dele é boa, muito mais leve assim, aspirador vertical, foi, que nem eu disse, né, foi muito melhor do que aquele tradicional. Só que ele não durou muito, ele começou a quebrar. Primeiro ele quebrou o cabo, depois ele quebrou aquela parte de baixo. E quando a gente olha para aqueles aspiradores verticais assim mais simples, esses assim de 100 e pouco, 200, 200 e pouco, a gente realmente vê que o produto, assim, a qualidade da parte plástica ali, né, do produto em si, que ele é frágil. A gente percebe isso no olhar. Se você vê um aspirador bom, assim, desses que normalmente custam 500, 600, com fio, você já vê que o acabamento é outro, que é um material mais diferenciado. Então eu imagino que esse aspirador mais simplesinho, ele realmente se quebra mais. Mas, tirando esse fato de que quebrou essas duas partes, ele tava um aspirador bom, ele aspirava do mesmo jeito, ele não deu problema. O fato de ter fio me incomoda um pouco, porque tem que ficar trocando a tomada para aspirar os outros cômodos, isso é meio chato. Mas um aspirador com fio, ele não tem o problema de viciar a bateria, como um aspirador sem fio. Porque já falando do aspirador sem fio agora, o aspirador sem fio é uma beleza para você aspirar, né? Tem aquela mobilidade, leva para qualquer lugar, não precisa colocar na tomada, é uma facilidade mesmo. Mas normalmente eles não duram tanto. Então, quando você compra o aspirador sem fio, você já tem que estar ciente disso, de que a bateria não vai durar assim 5, 10 anos. Normalmente ali 2 anos já começa a viciar a bateria, aí já dura cada vez menos. Pra mim esse é o único ponto que eu vejo negativo dessas coisas sem fio, porque realmente, né, aí vicia a bateria, é uma pena. Mas para quem não quer gastar muito e quer resolver o seu problema, quer alguma coisa boa para aspirar a casa, pronto, acabou. Eu indico aspirador convencional com fio. E para quem pode gastar um pouco a mais, investir um pouco a mais nesse item, aí um aspirador vertical sem fio ou uma limpadora, que eu já vou falar dela. Agora ela, tão desejada, que eu queria tanto e eu comprei a limpadora, que ela já aspira e ela limpa. Olha só que beleza, gente. Você tem duas coisas em um só. Então você já vai jogando água, aspirando e limpando ao mesmo tempo, e é 2 trabalhos em um só. Isso é o melhor dos mundos, não é mesmo? Mas calma, não é bem assim. Agiliza nosso tempo? Agiliza. Mas não é bem assim não, porque, por exemplo, se você tá com uma área assim suja, né? Tipo, tem cabelo, tem poeira, tem sujeiras. Você não vai poder ficar aspirando e limpando ao mesmo tempo, porque quando você molha, aciona o gatilho ali e joga água, aí a água gruda, ali a sujeira se gruda, o cabelo fica mais difícil de tirar. Quando a gente molha, tipo, né, esse rodinho aqui ele tá molhado e passa assim, mesmo que não jogue água, ele gruda o cabelo. Aí fica um pouco mais difícil pra sair. Mas assim, sai também, ó.
Você tem que aspirar primeiro, depois acionar e jogar água. Realmente agiliza um pouco do que se eu pegasse um aspirador e depois o mop, mas um pouco, gente. Não agiliza tanto assim o trabalho. Não é assim tão milagroso também como vendem por aí. Hoje que eu tô gravando, os cachorros da vizinhança resolveram latir pra caramba, os carros passar e buzinar, é tudo que é barulho, gente, então me desculpem, tá? Aí já deixa o joinha e já compartilha esse vídeo com alguém e se inscreve no canal. Ponto positivo dessa limpadora, ela aspira bem e limpa bem sim. Aliás, eu não falei a marca, né? É VAP. Ah, mas nada daqui que eu tô falando eu ganhei, tá? Só o robô aspirador, que eu já citei lá no início. Eu tinha ganhado, mas eu já não tenho mais. O resto aqui tudo eu comprei com o meu suado dinheirinho. Então, essa limpadora VAP, ela aspira bem sim, e ela limpa bem sim, mas não é qualquer produto que você pode usar nela. O que dá certo, o que eu uso pra limpar é só água e um pouquinho de álcool. Esse é a melhor receita que tem. E ontem eu coloquei também um pouco de desinfetante, né, pinho-sol. Um pouquinho de pinho-sol pra dar um cheirinho, pinho-sol de limão. E deu o cheirinho, dá certo, mas já espuma um pouco, então não é legal. O bom é você usar produtos que não espumam. Então, água e álcool é o melhor, porque vinagre não é bom usar nessas limpadoras. E outros produtos também não, detergente jamais, tá, gente? E o meu porcelanato, ele é bem chato pra limpar. Qualquer porcelanato brilhoso, né? É chato, quem tem vai me entender. E essa limpadora, ela limpa bem, então fica brilhando, parece que foi polido o chão. Mas para ela limpar bem, você tem que estar com ela toda limpa. Aí eu já entro no segundo aqui tópico, terceiro, sei lá, que eu listei, que é que ela é chatinha para limpar. O aspirador de pó seco eu acho mais fácil, muito mais fácil para limpar. Porque como o pó tá seco, você só descarta aquele pó e não fica aquela lambuzeira assim na máquina. E essa limpadora, como ela já mistura com água, você aspira um pouco da casa e se você olhar já vai estar lambuzado ali, já vai ficar sujo. Então às vezes, se a casa tá suja, você tem que parar a limpeza no meio e limpar a máquina, tá? Tem disso. Mas de maneira geral eu só limpo ela depois que eu acabo a limpeza. Eu limpo, aspiro tudo, aí depois no final eu limpo a máquina ali e tá tranquilo. No início eu não gostei muito, testei, não tava satisfeita, mas agora eu peguei o jeito e, gente, eu tô realmente gostando muito. Ah, e essa limpadora, que também é aspirador, se você quer aspirar só a seco, sem usar água, você pode, tá? E ela também é sem fio e a autonomia da bateria é até 25 minutos. Eu nunca tive problema com acabar a bateria no meio da limpeza. Olha, meu apartamento é de 60 metros quadrados e eu aspiro e limpo a casa inteira em 20 minutos, 20 e poucos minutos. Nunca acabou no meio da limpeza, nunca. Mas um ponto negativo é que é um pouco mais pesado que o aspirador normal, né, aquele vertical. Mas, gente, não é uma coisa assim tão pesada. Não é algo que eu acabo a limpeza e, ai, tô com dor no braço. E outra coisinha também que eu não gostei tanto é quanto à ergonomia ali do produto. Então, não limpa tão bem os cantinhos, né? Os cantinhos, bem cantinhos, não limpa nada bem. E o que acontece que me irrita muito é que às vezes ele pinga. Então, olha aqui, ó. Tipo, olha ali, tá parado, não tô acionando nada. E mesmo assim ele pinga. Eu acho que é quando tá acabando a água, que dependendo do nível que fica, ele vai pingando. Então não dá pra deixar no tapete. E até é bom cuidar, se quer aspirar o tapete, não quer molhar, tirar toda a água de dentro e tirar esse recipiente aqui. Esse aqui, ó. Pra não correr o risco de pingar muito no tapete, como já me aconteceu. Quando o nível tá cheio não acontece, mas numa certa altura acontece, não sei porquê. Olha aqui, esse é um lugar que eu sempre me incomodo pra limpar. Que tem os dois tapetes aqui no meio e sempre fica bem molhado e não aspira direito. Porque ele tem desnível, né? Então, não sei, ele não limpa direito aqui. Eu vou lá derramar isso aqui no vaso. Vou mostrar pra vocês como é que fica a sujeira. Essa água suja. Gente, tudo tava na minha casa. Olha ali dentro, olha o tanto de cabelo, folha. Agora eu enxagoo isso aqui e jogo ali. Gente, eu tô aqui editando esse vídeo e eu percebi que eu não mostrei direito essa máquina. E é assim, ó, aqui eu coloco o recipiente, aqui é o recipiente para água limpa. Então aqui eu coloco a água com álcool e tal, aqui dentro, né, isso aqui sai. Então aqui dentro vai a água, ali tem a marcação no nível máximo.
E aqui dentro fica a água suja. Então a água suja e a água limpa, elas não se misturam. Quando eu aciono esse gatilho aqui em cima, solta a água limpa daqui, e quando é sugado vai pra cá, pra água suja. Isso eu achei muito bom. E aqui tem um rodinho, não vem rodinho extra, tá? É só esse, mas eu imagino que isso vai durar bastante. Então assim, ó, um rodinho assim, ó. Aqui tem umas cerdas mais durinhas pra escovar mais mesmo. E ele vem também junto esse negócio aqui, ó, pra deixar apoiado aqui, né, esse negócio, essa base preta. E pra fazer a autolimpeza também. Então, quando eu acabo de limpar tudo, eu pego e ligo ela assim, sem nada, né, tipo, boto aqui em cima e ligo e ela se limpa, ajuda a se limpar. Mesmo assim, tem que remover tudo isso aqui, lavar tudo, aquele trabalho que eu já mostrei, que acaba sendo bem chatinho, mas faz parte, né, gente? E uma coisa que eu gostei bastante é que ele é clarinho, assim, eu gostei. O design dele é bonito, o material é bonito. E eles cuidaram também de colocar escuro aqui, porque essa parte é uma parte que mancha mais, né, que fica feia, que a gente apoia a mão assim, então fica feia. E daí eles colocaram escuro e o botão cinza, se fosse branco ia marcar mais. Então isso eu achei um cuidado bem legal da parte deles. Aqui em cima eu deixei o carregadorzinho, né, que toda vez que eu uso aí eu carrego, demora umas 3 ou 4 horas pra carregar. E ela fica paradinha assim, ó, se eu quero deixar paradinha. Se eu quero acionar, eu só boto aqui no desenho do pezinho e ligo ela, ó. Tem aqui a opção turbo também, ó. E outra coisa que eu acho que ela devia ser mais leve, assim, ó. Quando a gente vira assim, sabe, ela não vai tanto... Ui! Ela não vai assim tanto, sabe? Ela não tem um deslize tão bom, como eu já vi alguns aspiradores, que vai de uma forma assim mais leve mesmo. Por ela ser mais pesada, mais robusta, ele vai com um pouco mais de dificuldade. Ah, e aqui tem essa borrachinha pra proteger, né, quando a gente acaba batendo, que nem eu acabei batendo ali no móvel, né, na porta. Agora eu vou levantar ele e mostrar por baixo pra vocês. Ó, ele vai sugando por aqui e já limpando. E aqui tem um rodinho que ajuda a limpar, então o chão não fica tão molhado, não. É só não acionar muito a água, que ele limpa assim de uma forma bem de leve, assim. Aqui também, ó, tem um rodinho. E uma coisa, gente, que eu não gostei também, ó, vocês vão reparar... que aqui, ó, ele vai até aqui, ele acaba aqui, né? Esse espaço aqui de limpeza e sucção. Então, ele não vai limpar o canto. Olha, tudo isso aqui não consegue pegar, nem isso aqui. Ele não vai limpar bem o canto, não adianta, não vai limpar nada. Como vocês viram antes, né, que eu mostrei pra vocês. Então, isso eu achei uma falha. Eu acho que tinha que vir até o final, assim. Esse rolo aqui, essa sucção. E não só até esse pedaço. Isso acaba atrapalhando bastante. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta mais, é só me perguntar aqui nos comentários que eu vou responder. Mas como eu já comentei com vocês, de maneira geral, eu tô bem feliz com a compra agora, né? E tô curtindo, minha casa tem ficado bem mais limpa, que antes era uma coisa que tava me incomodando muito, a limpeza do chão. Sempre me incomodou, na verdade, porque esse chão é chato pra limpar. E esse é um serviço que eu não gosto muito de fazer, mas agora eu tenho me animado com essa limpadora, né, lavadora de piso barra aspirador, extratora. E eu tô curtindo e o chão tem ficado mais limpo. Eu demoro de 20 a 25 minutos pra fazer a limpeza toda, limpar e aspirar e limpar a máquina, tudo, pra começar e concluir. Agora eu só vou te pedir pra você compartilhar esse vídeo com alguém se você gostou. E se ficou alguma dúvida, me escreva aqui embaixo nos comentários que eu vou responder pra você. Beijo e tchau! Tá me gravando? Tô. Não vai ser claro porque meu Deus. Eu vou fazer com você, você tá bem. Eu ia dizer que é um coçador de costas, mas o Felipe tá falando que ele quer fazer cosquinha. Cócega, né? Assim. Oh, pode ser um pente também, ó. Enquanto tá limpo?